Shalom, seja bem-vindo ao canal Sementes da Fé. Perfeição versus aperfeiçoamento. Será que essas palavras significam a mesma coisa? Hoje é o que nós vamos descobrir aqui nesse vídeo. A diferença entre perfeição e aperfeiçoamento. E o que a Bíblia diz sobre esse assunto. O que Deus nos orienta sobre isso. Você acha que ser perfeito é certo? Ou você se aperfeiçoar é o certo? Vamos então já começar conhecendo o significado dessas palavras. O significado de perfeição é o estado ou qualidade do que é completo, sem defeitos, falhas ou imperfeições, atingindo mais alto grau de excelência. Esse é o significado de perfeição. E o significado de aperfeiçoamento é o ato ou efeito de se tornar algo ou alguém melhor, mais eficiente, preciso ou superior. Representa um processo contínuo, refinando e aprimorando os resultados. Qual será desses dois que Deus espera de nós? Será que é a perfeição ou o aperfeiçoamento? O que você acha? Coloca nos comentários o que você acha aí que é o ideal para nós seguirmos. Bom, só nesses dois significados já deu para perceber que são coisas bem diferentes, né? E o que será que a Bíblia diz sobre esses assuntos? O que vocês acham? Será que é possível para o ser humano atingir um grau de perfeição sem sermos seres sem imperfeições, atingindo mais alto grau de excelência? Você acha que as pessoas vão em busca disso? Vão em busca da perfeição, de serem perfeitos ou aparentarem ser perfeitos? Para quem não sabe, eu sou psicanalista clínica, né? Me formei já vai fazer 1 ano e eu tenho acompanhado algumas vidas de perto, né? Com as suas questões emocionais, os desafios da vida que fazem parte de todo ser humano. E eu percebi algo muito interessante. A maioria dessas pessoas que trazem alguma frustração, tristeza, né? Nas suas histórias, elas de alguma forma tentam atingir um grau de perfeição nas suas vidas. Ou abraçar aquilo que não é possível para elas. E isso causa um desgaste enorme. É uma perda de energia, né? A Bíblia, ela confirma para nós se Deus, se Jesus nos orienta a sermos pessoas perfeitas, porque eu acredito que seria uma busca muito, muito cansável para o ser humano, né? E praticamente impossível de conseguir. Então vamos ver o que os textos bíblicos falam. Então, para a questão da perfeição, eu vou ler 3 textos, tá bom? O primeiro está em Romanos 3:23, que diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que esse texto quer nos dizer? Que todos nós somos pecadores. Não existe um ser humano que não seja pecador, né? O único que nasceu sem pecado foi o próprio Jesus. Ele nasceu sem pecado e ele continuou sem pecar durante toda a sua vida, porque Jesus é o próprio Deus, né? A natureza dele é uma natureza pura, sem pecado, diferente da nossa, que é uma natureza pecadora, pecaminosa. Então nós já nascemos em pecado, como diz a palavra, em pecado nos concedeu a nossa mãe. Então não é uma escolha ser pecador, é a nossa condição natural, né? E como que uma pessoa que tem uma condição natural de pecador, de pecadora, uma pessoa pecadora, como que a gente pode atingir um grau de perfeição? Não é impossível isso acontecer? Porque uma coisa perfeita, não pode existir o pecado. E se nós temos o pecado que habita em nós, é impossível sermos perfeitos. Então concorda que seria uma busca muito, praticamente impossível da gente conseguir atingir, e que isso traz um desgaste enorme para o ser humano, de tentar ser perfeito, de mostrar que é uma pessoa perfeita, sem erro, sem pecado, e eu não me permitir também errar, reconhecer que eu sou uma pessoa que estou em constante aprendizado, né? E o segundo texto diz em Colossenses 3:23 também, que é 3:23, depois eu vou deixar esses textos todos, a relação deles, né, na descrição do vídeo, para que vocês possam orar, meditar nele, né, acrescentar também com outros textos, tá? Então, Colossenses 3:23 diz:
tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Por que eu quis colocar esse texto? Porque muitas pessoas vão em busca da perfeição, não é por elas mesmas, porque a gente sabe que cada um sabe que não é perfeito e que a gente erra constantemente. Cada um sabe dentro do seu coração. Mas as pessoas buscam mostrar que são perfeitas para outra pessoa, né? Então essa busca é insignificante, na verdade, porque Deus conhece o seu coração, você conhece o seu coração, e não adianta nada você aparentar ser uma pessoa perfeita para outra pessoa, sendo que você sabe que você não é. Então esse texto nos instrui a fazer tudo de coração para o Senhor e não para os homens. Então eu não tenho que provar nada para os homens, eu não tenho que mostrar perfeição para ninguém, porque eu não sou perfeita. Então eu tô tentando mostrar uma coisa que a minha natureza não é. Então é como se eu vivesse com uma máscara, tentando mostrar aquilo que é irreal. Então aquilo que não é verdade, né? Então eu não vou ser uma pessoa sincera, tentando mostrar que sou perfeita. É muito melhor eu assumir isso dentro de mim, reconhecer, acaba sendo um descanso, uma entrega, né? Você permitir e reconhecer que é uma pessoa que erra, né? É muito mais leve de você carregar essa cruz do que você carregar a cruz da perfeição, que você não vai conseguir carregar e sustentar isso por muito tempo, tá bom? E o outro texto e o último é o de Marcos 10:18, que diz: Disse Jesus, vocês me chamam bom, mas ninguém é bom a não ser um que é Deus. Então, esse texto também confirma que não existe ninguém que é bom. Uma pessoa que é perfeita, ela é 100% boa o tempo todo e não tem nenhum tipo de erro, não tem nenhum tipo de deslize, não tem nenhum tipo de falha, né? E a Bíblia diz que isso é impossível de acontecer, que só existe um que é bom, que é Deus, que é Jesus, né? Então, nós não estamos na categoria da perfeição. Aleluia! Glória a Deus! Essa é uma notícia maravilhosa, porque, como eu falei, tira um peso enorme das nossas costas, de tentar provar para os outros que somos perfeitos, e é para os outros, porque nós sabemos que não somos. Deus sabe que também não somos. Em relação ao aperfeiçoamento, o que será que a Bíblia diz? A Bíblia nos mostra que o aperfeiçoamento na vida do cristão é um processo, né? Um processo contínuo, e é chamado pela Bíblia de santificação. Então, a cada dia que passa, nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais até chegar num nível de santificação, mas não de ficar sem pecado, mas cada vez mais parecido com Jesus. Ele é o nosso alvo, né? Então, o nosso alvo é alcançar o caráter e o amor, esse crescimento para se parecer cada vez mais com Jesus. Olha o que diz lá em Efésios 4:15. Efésios 4:15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós temos que ter a verdade e o amor no coração e crescer sabendo que quem nos conduz é Cristo. Ele é o motivo do nosso crescimento, é para Ele que nós crescemos e desenvolvemos a nossa vida dia após dia, né? Em Hebreus 13, de 20 a 21, diz assim: O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Então a palavra diz que Ele mesmo nos aperfeiçoa em todo o bem, para que a gente possa fazer e exercer a vontade dEle. Então o nosso crescimento é para Ele, para glorificar o nome dEle, né? Porque Ele é o cabeça da igreja. E Ele deseja nos aperfeiçoar cada dia mais, para cada dia mais nós parecermos com Ele, com as atitudes dEle, com o caráter dEle, né? E o texto de Filipenses 1:6 diz, vamos ver lá. Filipenses
1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então Deus tem uma obra, um plano para cada um dos seus filhos, para todos aqueles que creem, para todos nós cristãos, né? E o plano dele é bom, perfeito e agradável para nós. Então ele começou uma obra em cada um de nós, e a Bíblia está fazendo uma promessa em Filipenses 1:6, de que Deus há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Então ele está fazendo uma obra em nós, dia após dia, até quando ele concluir a missão dele, que for voltar para resgatar o seu povo, né? Então que a gente saiba que nós somos a obra de Deus em suas mãos, nos aperfeiçoando e melhorando a cada dia. Então esse é o caminho que Deus quer para nós. E aí tira aquele peso, né, da perfeição, tira dos nossos ombros, né? Tá bom, mas e aí, né? E quando a gente se sentir fraco, a gente se sentir para baixo, desanimado, que isso acontece com todo ser humano, né? O que a gente deve fazer? Porque estamos nesse processo de santificação, estamos no caminho do aperfeiçoamento, é isso que Deus deseja de nós. Ele não exige a perfeição de nós, graças a Deus, né? Porque seria um caminho impossível de ser alcançado. Então, como é bom saber que Deus espera o aperfeiçoamento e não a perfeição, né? E quando a fraqueza toma conta das nossas vidas, o que a gente pode fazer? Será que a gente tem que voltar no caminho que a gente já percorreu? Como que a gente dá continuidade a isso, né? E o que significa a fraqueza para o cristão? Pode ser uma fraqueza física, pode ser uma fraqueza emocional e até uma fraqueza espiritual também. A Bíblia nos responde lá em 2 Coríntios, capítulo 12, os versos de 9 a 10. Então, 2 Coríntios 12, 9, e depois eu pulo lá para o 10b, a parte B do 10, tá bom? Então diz assim: minha graça é suficiente a você. Deus falando para Paulo, né? Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o 10, pois quando sou fraco é que sou forte. Parece contraditório, mas não é. Então, essa palavra diz que a graça de Deus ela é suficiente para nós, que mesmo no momento de fraqueza, física, emocional, não importa, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque nos quebra, né? Tira o nosso orgulho, nos dá humildade, né? Tira toda a nossa soberba, e sabendo que nós somos frágeis, nós somos fracos realmente por natureza. E quando a gente está nesse momento de fragilidade, o Espírito Santo, ele tem aquele poder daquela ação na nossa vida, e é o poder dele que nos faz forte, não é o nosso poder, é o próprio poder de Deus que nos faz forte. Que lindo! E para terminar, eu vou ler o último texto do vídeo, mas eu vou deixar descrito aqui outros textos também, que dão continuidade a esse estudo sobre o aperfeiçoamento. Como são muitos textos, eu não vou ler todos, tá bom? Aí eu deixo direitinho por escrito, que vai falar sobre obediência e ação, sofrimentos e provações, na comunidade, no corpo de Cristo, no caráter, no espírito, na alma e no corpo. Todos esses textos estarão relatados aqui para vocês, para um aprofundamento sobre esse estudo, tá bom? Mas o último texto que eu vou ler hoje é para a gente fechar em relação à santificação, que está no texto de João 17:17, lembrando do contexto, é um pouquinho antes de Jesus ser preso para a morte na cruz. Ele faz uma oração primeiro pelos discípulos dele, né, e depois por todos nós, e nessa oração, o próprio Jesus, em oração ao Pai, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui ele está falando de que maneira nós vamos nos santificar, de que forma nós podemos nos santificar dia a dia, nos aperfeiçoando. É na verdade, é através da verdade. E ele fala que quem é a verdade? A palavra de Deus. Então a gente só vai conseguir alcançar um nível de santificação e de aperfeiçoamento top, né? Vamos dizer assim, estudando a palavra, lendo a palavra, entendendo a palavra, meditando na palavra. A palavra é a verdade, é a mensagem de Deus para nós. É ela que nos orienta, ela é o nosso alimento que nos faz crescer espiritualmente. E o nosso crescimento espiritual se estende para os outros crescimentos,
né? O emocional, o mental. E aí, a gente tem que lembrar isso, né? Que a palavra de Deus é aquilo que a gente tem de mais precioso. Por isso estamos aqui, por isso esse canal existe também, para que a palavra seja dita, para que a verdade seja dita, para que a gente reflita sobre assuntos que no dia a dia a gente não para pensar, para refletir. O que Deus nos diz sobre determinados assuntos, né? Então estamos aqui para isso, espero que tenha ajudado muito a vida de vocês, assim como me ajudou, porque primeiro eu faço estudo para mim mesma e depois eu compartilho esse estudo, essa descoberta que eu fiz, né, através do estudo da palavra e de assuntos que são relevantes para nós no dia a dia. Então acredito que a pergunta lá do começo foi respondida, se devemos olhar para a perfeição ou para o aperfeiçoamento, de acordo com todos os textos que lemos, com certeza deixa bem claro, né, Deus através da sua palavra, de que ele busca sim o aperfeiçoamento do seu povo e não a perfeição, né? Então, para resumir, nós temos que lembrar que somos seres humanos pecadores por natureza, mas que devemos sim buscar o nosso aperfeiçoamento todos os dias, tá bom? Vamos orar? Feche os teus olhos onde você está e vamos nos conectar com esta oração, com esta entrega, depois desse estudo que fizemos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é a verdade. Ela nos orienta, ela nos ilumina, ela ilumina o nosso caminho, os nossos passos. Muito obrigada por nos esclarecer sobre as questões desta vida e nos posicionar diante daquilo que tu desejas de nós. Que a nossa vida possa ser aperfeiçoada por ti e que o teu Espírito Santo possa agir na nossa fraqueza, nos ajudando nos momentos difíceis, para que possamos crescer em maturidade, dia após dia, sermos melhores hoje do que fomos ontem e melhores amanhã do que somos hoje. Nos ajude na nossa caminhada na fé, na nossa caminhada cristã, Senhor, porque sem o Senhor nós não conseguimos, porque a nossa natureza é falha, pecadora, mas quando o Senhor age dentro de nós, o teu poder age em nós, e assim conseguimos evoluir para cumprir o teu propósito e a tua vontade nesta terra. Abençoe cada vida que está aqui comigo, neste vídeo, abençoando esta vida que ouve e toda a sua família, Senhor, o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te proteja, te instrua, te capacite, esteja com você em todos os momentos da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.